Graça e paz. Hoje estaremos falando sobre as lutas não anulam o propósito de Deus. A graça e paz. As lutas que nos sobrevêm de maneira nenhuma podem anular o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Vamos falar de um homem que, em uma época em que a terra estava corrompida, cheia da violência, esse homem ele achou graça aos olhos do Senhor. Lá no livro de Gênesis, capítulo de número 6, o texto vai nos falar de Noé. E o versículo 13 e o 14 diz assim: Então, disse Deus a Noé, resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de ciprestes, nela farás os compartimentos e a calafeterás com betume por dentro e por fora. Nós, quando lemos esse texto, temos a facilidade de esquecer que Noé enfrentou lutas. Noé enfrentou adversidades. Noé teve seus percalços para construir a arca. Mesmo sabendo que Deus tem promessas para as nossas vidas, mesmo diante da fé, de que o propósito de Deus se cumprirá na vida daquele que crê, não nos isenta das lutas que enfrentaremos. As provações que Noé enfrentou nos trazem lições preciosas para as nossas vidas, para que possamos, por meio do texto, dessas lições, também sustentar a nossa fé. O primeiro ponto que eu quero destacar é o desafio de construir a arca. Noé, ele enfrentou um desafio para construir a arca. O Senhor deu a ele um projeto para construir a arca. Mas Noé enfrentou os desafios. Mesmo tendo promessas em nossas vidas, crendo que o propósito de Deus vai se estabelecer, enfrentaremos desafios. As instruções que o Senhor deu a Noé era desafiadora para a sua época. Mas Noé obedeceu os padrões da construção dadas pelo Senhor. Isso significa que devemos ser encorajados a confiarmos no Senhor, seguindo as suas orientações, mesmo quando não compreendemos todo o cenário, mesmo quando não compreendemos até mesmo o que está estabelecido para que nós venhamos fazer aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Então nós precisamos de manter firme. A fé na palavra de Deus nos leva a manter o foco em Deus e não nas dificuldades que enfrentaremos para executar a sua vontade. Noé, naquela época, ele enfrentou o desafio para construir a arca. Veja que o Senhor dá a ele uma ordem de que maneira deveria ser construída e ele obedeceu, sem questionar. O segundo ponto é manter a esperança no Deus que cuida de nós. Temos promessas em nossas vidas, enfrentaremos lutas, mas Deus cuida de nós. A terra estava corrompida. Deus deu uma tarefa a Noé, mas Noé, ele teve a sua esperança, que o Senhor estaria com ele naquela obra, naquele projeto que ele estava fazendo. Noé enfrentou oposição, zombaria, humilhações, ao proclamar a vontade de Deus. Noé não apenas estava construindo a arca, mas estava proclamando a vontade de Deus. E lá no livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 5, falando de Noé, das provações, o apóstolo Pedro diz assim: E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, o pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então veja que Noé está construindo essa arca e o mundo de ímpios, zombando dele, porque não havia chuva. E Noé está construindo uma arca, preparando para um grande dilúvio. Então ele enfrenta a zombaria, ele enfrenta a humilhação, ele enfrenta a oposição. Quantos servos do Senhor enfrentaram a oposição? Davi, quando começou a reinar, Davi enfrentou a oposição, foi até mesmo apedrejado. Jesus enfrentou a oposição, os discípulos enfrentaram oposições para proclamar a palavra. Nós também enfrentaremos oposição.
daqueles que não estão imbuídos no mesmo projeto, no mesmo propósito de Deus. Então veja que Noé enfrentou, ele enfrentou a descrença daquele povo, a rejeição do povo, e muitos tentarão desanimar os que confiam no Senhor. Os sonhos dos fiéis de Deus, aqueles que creem em Deus, serão rejeitados por aqueles que não estão nos mesmos sonhos, nos mesmos propósitos. Apesar de Noé estar isolado e enfrentar a oposição, ele encontrou conforto em Deus. A Bíblia vai nos dizer que Deus, que Noé, ele achou graça. Deus olha para Noé e vê algo diferente em Noé. Então, como que nós podemos olhar para esse texto e encararmos as nossas situações, crendo que o Senhor também está com os olhos voltados para nós? Veja que no capítulo de número 6, o versículo de número 8 diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor em um mundo corrompido, quando a terra estava totalmente corrompida, Noé enfrentando aqueles desafios. Mas o texto vai nos dizer bem claro: porém Noé achou graça diante do Senhor. Saiba que o Senhor, ele olha para nós com esta maneira, e a graça do Senhor nos fortalece para enfrentarmos os desafios, sermos encorajados. O terceiro ponto que quero destacar é que os desafios jamais serão maiores do que os propósitos de Deus. Os desafios que nós enfrentamos jamais, nunca serão maiores do que os propósitos de Deus. Noé construiu a arca em terra seca. Não havia chuva, mas Noé construiu a arca em terra seca. Não havia nenhum sinal de chuva, mas Noé confiou que os propósitos do Senhor seriam estabelecidos. Então continue perseverando, mesmo que o cenário pareça ser desfavorável. Talvez você está enfrentando um desafio e parece que o cenário é desfavorável a você. Mas continue enfrentando os desafios, continue perseverando. Porque o Senhor, ele irá cumprir os seus propósitos. Noé passou cerca de 100 anos perseverando naquilo que o Senhor lhe havia confiado. Muitos hoje desistem. Muitos hoje, diante de uma luta, de muitas adversidades, desistem. Os propósitos de Deus jamais serão vencidos. As nossas lutas, desafios jamais serão maiores que os propósitos de Deus. As lutas fazem parte do processo para a vitória. O Deus que nos sustenta nas lutas também nos fornece a provisão e a bênção. Depois da arca pronta, Noé construiu a arca, Deus fortaleceu Noé para construir a arca. Noé enfrentou a tempestade do dilúvio, mas a arca estava firme no dilúvio. Deus estava no controle, sustentando os que estavam dentro da arca. A obediência a Deus e a perseverança em meio aos desafios, às lutas, sempre resultam no cuidado soberano de Deus. Noé chegou em terra seca e Deus fez uma aliança com Noé. Deus abençoou Noé para que ele recomeçasse e povoasse toda a terra. A aliança de Deus continua firme a todos quantos permanecerem fiéis a Ele em meio às lutas, crendo que as lutas jamais vão anular o propósito do Senhor em nossas vidas. Quero orar por você, para que você continue perseverando, firme, mesmo que o cenário parece ser totalmente adverso, mesmo que o cenário pareça estar na contramão, mas creia que o Senhor tem o controle de todas as situações. E no final, serás abençoado. Ó Deus, eu te peço que esta palavra venha encorajar todos quantos ouvirem, que possam compreender que os propósitos do Senhor se cumprirão, porque Ele é fiel. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. E aquele que persevera, aquele que tem o foco, mantém o foco na sua palavra, confiando totalmente no seu cuidado, nas provisões e nas bênçãos do Senhor, esse será abençoado. Assim como Noé achou graça aos seus olhos, ó Deus, que haja no coração desta pessoa uma fé
uma fé que lhe proporcione que os olhos do Senhor estejam não apenas voltados, mas o acompanhem nas lutas, na adversidade, sustentando, encorajando, para que ele possa sair vitorioso em nome de Jesus. Te peço, ó Deus, pelo intermédio do teu Espírito, que esta palavra possa entrar no coração, penetrar no mais profundo, no mais íntimo do ser desta pessoa e produzir uma fé inabalável, para que possa sustentá-la durante as tempestades da vida e ela sair vitoriosa para a glória, honra e louvor do teu nome. Tudo isso eu te peço, te agradeço, ó Deus, em o nome de Jesus. Deus te abençoe.